O sol mal começava a iluminar os campos cheios de neblina quando Marília despertou. Um aperto no peito a acompanhava antes mesmo de abrir os olhos. O silêncio do amanhecer parecia intensificar o medo constante que ardia dentro dela. Aquela rotina de passos cuidadosos e olhos atentos era sua vida há tempo demais. Levantou-se devagar, sentindo uma dor no ombro. Lembrança recente de mais uma discussão que terminara de modo agressivo. Precisava se apressar para preparar o café antes que Marcelo acordasse. Atrás da casa, o campo ondulava por uma leve colina e a antiga estrebaria se erguia junto a um velho cercado de madeira. Era ali que vivia Baltazar, seu cavalo. Quando Marília saiu para encontrá-lo, sentiu a brisa fria do sul bater no rosto, trazendo um pouco de alívio. Dentro da estrebaria, Baltazar espiava por cima da porteira, o olhar atento e, de certa forma, protetor. Ela passou a mão na crina do animal, tentando absorver uma coragem que só sentia naquele breve momento de contato. No entanto, a tranquilidade se desfez tão logo voltou à cozinha. Um barulho de vidro estilhaçado ecoou pelo corredor. Quando entrou no cômodo, encontrou Marcelo jogando os cacos de uma xícara quebrada no chão. O rosto dele estava vermelho. O cheiro de álcool se misturava ao amargo do café que Marília deixara coando. Ele ergueu o olhar, semicerrando os olhos como um predador que avalia a presa. Sem dizer uma palavra, apontou para os cacos e bufou, como se exigisse que ela se desculpasse ou se explicasse, mesmo sem motivo concreto. Marília tentou manter a voz firme ao perguntar o que tinha acontecido, mas ele balançou a cabeça. E furioso, e saiu batendo a porta. O barulho ecoou pela casa simples, que um dia fora o lar de um casal esperançoso. Ela se abaixou para recolher os pedaços de louça, tentando conter as mãos trêmulas. A cena lembrou-lhe de quando se casaram. Marcelo era um homem carinhoso, fazia questão de cuidar dos bichos, ajudava os vizinhos no abate de porcos e no plantio de milho. Porém, depois de várias decepções financeiras e de perder o emprego fixo, ele mergulhou na bebida. Com o tempo, as despesas foram aumentando e as apostas apareceram como uma suposta saída. A mudança veio como um vento frio, súbita e cortante e destruidora. Sentindo o corpo pesado, Marília guardou a vassoura e foi até o quintal. Precisava respirar um ar mais fresco para espantar a sensação de sufocamento. No horizonte, as árvores balançavam suavemente e uma ou outra vaca mugia à distância. Ela avistou Dona Célia, a vizinha que morava uns bons metros adiante, e caminhando pela estrada de terra. A senhora parou, lançou um olhar preocupado na direção da casa e acenou de leve, sem se aproximar muito. Parecia recear chamar a atenção de Marcelo, mas deixava claro que estava ali, caso Marília precisasse. Antes de voltar para dentro, Marília decidiu conferir Baltazar mais uma vez, alimentando o cavalo com carinho. O cheiro de feno e o calor suave que emanava do animal sempre a confortavam. Baltazar parecia perceber a tensão, resfolegando e batendo uma das patas no chão. Marília apoiou a testa no pescoço dele, fechando os olhos por um instante, desejando que aquela sensação de proteção pudesse durar para sempre. O grito de Marcelo vindo da casa interrompeu o breve momento de paz. Ele exigia que ela entrasse, dizendo algo sobre dinheiro que não tinham e contas que venciam. Quando Marília chegou à sala, encontrou-o revirando gavetas, esbravejando sobre cobranças e ameaças que teria recebido. Em um golpe de raiva, ele chutou uma cadeira que tombou ruidosamente. Ela tentou acalmá-lo, mas só conseguiu que ele se voltasse contra ela. Se não fosse essa vida de fazenda e esse cavalo inútil, talvez a gente estivesse melhor. Ele rugiu, aproximando o rosto do dela. Marília sentiu o cheiro forte de cachaça misturado à respiração pesada dele. Cerrou os punhos, assustada e indignada, mas sabia que enfrentar diretamente o marido numa hora de surto podia ser perigoso. Preferia não reagir abertamente, para preservar a si mesma e a Baltazar. O dia foi passando, e cada movimento
que Marília fazia dentro de casa era acompanhado pelo olhar desconfiado de Marcelo. A cada hora que passava, ele parecia mais agitado, saindo para o quintal sem rumo, bebendo, voltando para dentro para jogar objetos ao chão. Enquanto lavava a louça do almoço, ela ouviu uma garrafa estilhaçar em algum lugar do corredor. Correu para ver o que acontecia e o encontrou resmungando palavras desconexas, sentado no chão, encostado na parede. "Você vai ver. Eu vou dar um jeito. Vou dar um jeito nisso tudo", disse, a voz embargada. Marília não sabia se ele falava das dívidas, do vício ou da própria fúria que guardava por dentro. Com cuidado, recolheu o vidro e o pano sujo de bebida, tentando não encará-lo muito nos olhos. Aproveitando a brecha, ela tentou levar o cavalo para o outro lado, mas Marcelo agarrou a parte lateral da sela em um movimento desesperado. Foi então que o tecido do alforje preso à sela rasgou-se com um estalo, espalhando alguns pertences. De Marília pelo chão, roupas, o mapa e até um pouco de comida se esparramaram na grama. Ela perdeu o fôlego ao ver os itens preciosos caindo. "Não!" exclamou, descendo rapidamente para recolher as coisas. Marcelo tentou agarrá-la, mas Baltazar, outra vez, relinchou furiosamente, dando um coice que passou a milímetros da perna dele. Jonas puxou o braço de Marcelo para contê-lo, gerando uma confusão intensa em que todos gritavam ao mesmo tempo. Marília conseguiu apanhar o mapa, embora rasgado. O restante ficou espalhado e sujo de lama. Subiu na cela novamente, tentando ignorar o coração que parecia prestes a explodir. Olhou Jonas uma última vez, percebendo que ele se esforçava para impedir Marcelo de avançar. "Vai, Marília!" gritou Jonas, segurando o pulso de Marcelo. Ela não titubeou. Com um puxão firme nas rédeas, Baltazar galopou para longe dali, saltando por cima de uma vala estreita. A adrenalina falava mais alto que a dor que sentia nos músculos. Estava livre por um instante, mas as vozes de Marcelo e Jonas brigando ao fundo a deixavam abalada. Foi só depois de ganhar distância que percebeu o corpo inteiro trêmulo. As mãos doíam por segurar as rédeas com tanta força. A chuva fraca que começara ao amanhecer se intensificava. Cada gota pesava como pedra no rosto, e a lama dificultava o avanço do cavalo. Mesmo assim, Marília seguiu, até que avistou um velho celeiro abandonado na encosta de um morro coberto de pasto ralo. Precisava de um abrigo temporário para pensar no que fazer a seguir. Entrou no lugar, descendo de Baltazar com cuidado. O celeiro tinha telhas quebradas, infiltrações e um cheiro estranho de mofo, mas pelo menos bloqueava a maior parte da chuva e dos ventos frios. Amarrando o cavalo num poste de madeira, ela examinou um ferimento leve no próprio braço causado pela sela durante a confusão. Limpou o machucado com a pouca água que sobrara em sua garrafinha. Sem a maior parte dos suprimentos, teria de improvisar. Baltazar fungou, ainda agitado. Marília pegou um punhado de capim seco, oferecendo ao cavalo, que aceitou com relutância. Ela se deixou cair no chão de terra batida, a respiração ofegante, o rosto ainda molhado de chuva e lágrimas. Tentava processar tudo o que acontecera. O arrependimento por ter deixado Jonas sozinho lhe machucava, mas ao mesmo tempo sabia que, se ficasse, seria dominada pela fúria de Marcelo. "Meu Deus, o que eu faço agora?" murmurou, sentindo uma pontada de solidão. Apoiou, a cabeça nos joelhos, abraçada a si mesma. Precisava chegar à cidade, encontrar a tia ou alguma ajuda. Mas não tinha certeza se Jonas estaria bem, se Marcelo conseguiria reunir mais homens para persegui-la. A possibilidade de ser caçada pelo marido lhe trazia um terror quase paralisante. Mesmo assim, quando ergueu o rosto, viu Baltazar, lhe devolvendo um olhar quase reconfortante. Ela entendeu que precisava seguir em frente. Por uma fresta da parede podre, Marília conseguia ver o campo aberto, os pingos da chuva correndo pelos sulcos de terra. Deixaria o cavalo descansar um pouco, depois retomaria a fuga, torcendo para que a trilha que Jonas indicara ainda estivesse transitável.
O mapa rasgado seria mais difícil de ler, mas tinha boa parte decorada na cabeça. Precisava acreditar que ainda havia chance de se livrar de Marcelo e salvar Baltazar. Enquanto pensava em tudo isso, ouviu algo que a fez gelar por dentro. Um grito, distante e abafado pela chuva, ecoou em algum ponto do vale. Não conseguia distinguir quem gritava, nem ao certo de qual direção vinha. Podia ser Marcelo, podia ser algum estranho. O medo voltou em cheio, fazendo seu coração se apertar. Marília engoliu em seco, levantando-se devagar para espiar. Pela fresta. Tudo continuava cinzento lá fora, e nada se movia além das gotas caindo. Ainda assim, aquele grito deixava claro que ela não estava tão segura quanto pensava. Marília ouve um grito distante, sem saber se é de Marcelo ou de outra pessoa, deixando-a em alerta sobre o que pode vir em seguida. A chuva havia amenizado, mas o frio da noite continuava a envolver o velho celeiro onde Marília e Baltazar se abrigavam. O vento batia nas tábuas soltas, criando um lamento persistente. Ainda abalada pelo grito que ouvira antes, ela decidiu que não poderia ficar naquele lugar por muito tempo. Precisava avançar para longe de Marcelo e, de preferência, encontrar algum ponto seguro para descansar de verdade. Com passos cautelosos, ela saiu para o lado de fora, conduzindo Baltazar pelas rédeas. A lua, encoberta por nuvens esparsas, projetava apenas um clarão fraco sobre as colinas. A cada estalo de graveto sob seus pés, Marília se virava para checar se alguém a seguia. O ar úmido carregava um leve cheiro de terra molhada e tudo parecia calmo demais, quase traiçoeiro. Enquanto atravessava um trecho de pasto mais ralo, avistou, ao longe, um ponto de luz amarelada cintilando na escuridão. Parecia vir de uma casinha ou pequeno sítio, talvez. Ela hesitou por alguns segundos, temendo cair em uma armadilha ou revelar sua localização a desconhecidos. Mas, sem ter rumo certo e precisando de abrigo, acabou se convencendo de que valia a pena tentar. Baltazar também precisava descansar. Aproximou-se devagar, o coração aos pulos, já imaginando que Marcelo pudesse surgir a qualquer instante. Enxergou a silhueta de uma cerca baixa, um canteiro de flores mal cuidadas e, adiante, uma casa simples com a porta entreaberta. A luz vinha de uma lamparina pendurada no beiral. Antes de bater palmas, Marília soltou um suspiro. Não tinha certeza se encontraria ali um amigo ou um inimigo. Arriscou. "Tem alguém em casa?" Chamou em tom baixo, porém audível, para não assustar o morador. Passaram-se alguns segundos antes de um homem idoso aparecer no vão da porta, olhos semicerrados, tentando enxergar quem chegava naquela hora. Ele era magro, vestia um chapéu de palha puído e tinha a postura de quem vivia a vida toda no campo. Por trás dele, a luz oscilante da lamparina iluminava um modesto corredor. "Quem tá aí?" perguntou o senhor com a voz meio rouca. "Me chamo Marília. Tô fugindo de uns problemas. Posso descansar por aqui?" O homem recuou um pouco, num gesto de defesa. Parecia medir cada centímetro de Marília e do cavalo inquieto ao lado dela. Foi um silêncio desconfortável até que ele, por fim, assentiu com a cabeça. "Se quiser entrar, fique. Mas não vou me envolver em confusão", disse, firme. Ela o agradeceu e amarrou Baltazar a um tronco que servia de poste próximo ao alpendre. Deixou o animal ali, procurando garantir que tivesse espaço para se mover e um restinho de capim para mastigar. O lugar tinha um celeiro menor, mas Marília achou melhor manter Baltazar à vista, caso precisasse fugir às pressas. Entrando na casa, notou que o local era simples, com poucos móveis e um ar abafado. O homem pegou a lamparina e caminhou até uma mesa de madeira, indicando que ela se sentasse. Em poucos minutos, trouxe um copo d'água. Marília agradeceu, bebendo aos poucos, sentindo a garganta árida depois de tanta corrida e tensão. "Meu nome é Guido." O homem se apresentou, colocando o copo em cima da mesa. "Por que tá andando a essa hora da noite?"
Marília lançou um olhar para a janela, certificando-se de que ninguém espreitava lá fora, e começou a explicar, de forma cautelosa, que tinha problemas com o marido e que temia pela própria segurança. Não entrou em grandes detalhes sobre dívidas e ameaças, mas deixou claro que a situação era urgente. Seu Guido franziu a testa. Vai querer passar a noite aqui? Não tenho muito, mas dá para colocar umas mantas no chão. Aquele tom meio duro era certamente uma barreira de quem não queria se meter nos assuntos dos outros. Ainda assim, Marília sentiu certo alívio. Eu agradeço. Só preciso ficar algumas horas, até clarear um pouco o dia. Daí sigo viagem. Antes de responder, o homem cutucou o fogo de um pequeno fogão a lenha. Por um momento, o estalar da lenha foi o único som na casa. Lá fora, Baltazar relinchou levemente, talvez sentindo a tensão da conversa. Marília não sabia se aquele estranho realmente pretendia ajudá-la ou se no fundo tinha segundas intenções. Mas não via escolha. Tá certo. Vou buscar um cobertor para você, murmurou seu Guido, caminhando até um cômodo lateral. Ela ficou sozinha por uns instantes, olhando em volta. Viu poucas coisas. Uma poltrona rasgada, um armário antigo cheio de trincas. E notou também uma espingarda encostada num canto, o que lhe deu um calafrio. Não conseguia prever como reagiria se ele se mostrasse agressivo. Ainda assim, preferiu pensar que não tinha outro jeito. Fechou os olhos por alguns segundos, cansada, e se lembrou de Baltazar do lado de fora, pronto para partir se algo desse errado. Seu Guido voltou com um cobertor surrado e jogou-o no encosto da poltrona. Depois, puxou uma cadeira para se sentar em frente a Marília, mantendo uma boa distância. Onde pretende chegar? Perguntou. Minha ideia era alcançar a estrada principal e depois seguir até uma cidade próxima. Tenho família. Ela parou, sem saber quanto. Revelar. A estrada principal fica a uns bons quilômetros daqui. E se ouviram falar de você na região, pode ter gente procurando. Marília mordeu o lábio, inquieta. Então o senhor sabe de alguma coisa? Uns homens passaram por aqui ontem. Perguntaram se eu tinha visto uma moça com um cavalo. Dei resposta curta, disse que não vi nada. Não quero me meter com isso. Ela sentiu um arrepio. Poderiam ser os cobradores, ou até mesmo comparsas de Marcelo. Já tinha ouvido que ele não hesitaria em contratar gente para vigiá-la. O silêncio pesou. Seu Guido coçou o queixo, indeciso, e por fim resmungou. Não posso garantir muita coisa, mas posso ao menos indicar um caminho que dribla algumas fazendas. Evita a estrada principal em si e sai num trecho secundário que leva para o outro lado do vale. Marília se animou por um segundo, mas logo percebeu o olhar sombrio dele. E por que esse caminho secundário não é usado? Tem uma ponte velha no meio, bem arriscada, e muita gente já se machucou tentando passar por lá. Mas se quiser ir de todo jeito, vá com cuidado. Ele se levantou, pegou a lamparina de novo e andou até a porta, espiando lá fora. O vento estava mais calmo, mas a escuridão se adensava. Voltou para a mesa, visivelmente nervoso. Se decidir ir antes de amanhecer, eu sugiro partir logo. Tô com a impressão de que tem gente rodando por essas bandas. Vi umas lanternas, piscando longe. Pode ser caçador, pode ser coisa pior. O peito de Marília se apertou ao imaginar quem poderia estar rondando. Precisava descansar um pouco, mas a ansiedade não a deixava pregar os olhos. Entre cochilos interrompidos, escutava passos do lado de fora, ou acreditava escutar, e corria até a fresta para observar. Nunca via ninguém, mas seu coração continuava disparado. Em uma dessas espiadas noturnas, ouviu um leve estalido no quintal. Ficou imóvel atrás da porta entreaberta, tentando decifrar se era só o barulho do gado em algum pasto vizinho ou, de fato, alguém se aproximando. Nesse instante, seu Guido apareceu, gesticulando para ela se afastar da janela. Vou lá fora ver o que é. Fica dentro. Ela obedeceu.
temendo a verdade do que encontrariam. O senhor sumiu na escuridão por alguns minutos que pareceram horas. Quando voltou, estava de senho fechado, segurando a espingarda com mais firmeza. Não vi nada, mas tenho certeza de que ouvi passos. Seja quem for, não entrou aqui, ainda. Marília engoliu em seco. A tensão se tornou quase palpável. A madrugada se arrastou nesse clima até que uma leve claridade começou a tingir o céu. Ele então retornou para dentro e pôs um mapa rabiscado sobre a mesa, indicando o atalho para o tal caminho secundário. É melhor você ir agora. Se o povo que te procura der as caras, não vou poder fazer muita coisa. Tenho meus problemas também. Ela concordou, arrumando suas coisas e se despedindo com gratidão sincera. Antes de sair, abriu um pequeno sorriso, sem saber se voltaria a ver aquele velho. Ele deu de ombros, mas parecia um pouco sensibilizado. Boa sorte, menina. E fica longe da ponte antiga, se puder. Não é só o perigo de ela estar quebrada. A expressão dele se tornou sombria. Tem gente por lá, gente que quer te pegar. Marília assentiu. Precisava correr o risco, mas as palavras do homem causaram um arrepio incômodo. Ainda assim, pegou Baltazar, afagou a crina do animal e se preparou para partir. O sol ia nascendo lentamente e pintando de dourado o mato baixo, enquanto ela sentia o ar gelado da manhã atravessar suas roupas. Nos últimos instantes, seu guido aproximou-se, como se quisesse dar um aviso final. Falou quase num sussurro, mas enfático. Evite a velha ponte a todo custo. Eles estão te esperando lá. A frase ecoou na cabeça de Marília, que se afastou com Baltazar, o coração disparado, ciente de que o perigo continuava à espreita. Marília seguiu a trilha indicada por seu guido com a respiração pesada e cada músculo do corpo tenso. O sol, pouco acima do horizonte, iluminava o caminho com uma claridade tímida, suficiente para que ela enxergasse os contornos da paisagem sem precisar parar a cada passo. Por mais que tentasse se manter calma, o aviso sobre a Ponte Velha ainda retumbava em sua mente, lembrando-a de que eles estariam à espreita naquele local traiçoeiro. Caminhou ao lado de Baltazar enquanto o terreno se tornava cada vez mais inclinado, exigindo um esforço maior do cavalo. As botas de Marília afundavam numa mistura de barro seco e cascalho. De vez em quando, ela fazia um carinho na crina de Baltazar, como se quisesse garantir que ele continuasse confiante, apesar da tensão que certamente sentia no ar. O silêncio cortante do lugar, entrecortado apenas pelos pios de pássaros distantes, deixava tudo ainda mais inquietante. Ela pensou em tentar contornar a rota da ponte, mas as indicações de seu guido não deixavam espaço para muitas alternativas. O outro caminho, mais longo, levava direto a algumas fazendas dominadas por gente suspeita, talvez informantes de Marcelo. Se passasse por lá, corria o risco de cair em outro tipo de emboscada. O que restava era fazer o possível para driblar qualquer vigia na ponte e contar com a resistência de Baltazar caso algo desse errado. Ao se aproximar de um trecho mais aberto, percebeu pegadas fundas na lama, sinais de que alguém passara recentemente, talvez com pressa. A marca de uma bota grande, maior do que a de Marcelo, indicava a presença de pelo menos 2 ou 3 pessoas. Cautelosamente, Marília olhou em volta e avistou, mais adiante, a vegetação amassada em alguns pontos, como se tivessem pisado forte sobre o capim. Engoliu em seco, certa de que não estava sozinha por ali. Baltazar empinou as orelhas. Atento. A presença de pessoas desconhecidas deixava o cavalo ainda mais alerta, e Marília apertou a rédea, sussurrando um calma, que era mais para si mesma do que para o animal. Avançaram mais um pouco, até que, por fim, a ponte surgiu. Uma estrutura antiga, de madeira gasta, estendendo-se sobre um desfiladeiro raso, porém acidentado. A correnteza do rio lá embaixo não era profunda, mas ainda assim perigosa, repleta de pedras e saliências. Marília parou antes de chegar à entrada da ponte.
Observou as cordas de sustentação, notou algumas tábuas soltas e tentou avaliar se aguentariam o peso de Baltazar. Para completar, um forte vento soprava de leste, balançando a passarela como se fosse um pêndulo gigante. Seu coração disparou ao imaginar ter de atravessar aquilo. Numa fração de segundo, algo se moveu na vegetação à direita. Ela puxou a rédea e viu 2 homens surgirem de trás de uns arbustos. Um deles, corpulento e de barba cerrada, exibiu um sorriso que não chegava aos olhos. O outro, mais baixo, mas com um olhar igualmente duro, apontou na direção dela. Aí está, a moça e o cavalo. Marília gelou. Precisou de esforço para não dar meia volta e sair correndo. Quem são vocês? Perguntou com a voz tentando soar firme. O homem barbudo deu uma risada áspera. A pergunta é, por que você ainda não entregou esse cavalo para nós? Ouvi dizer que um tal de Marcelo quer vendê-lo, e nós estamos bem interessados. Ela mordeu o lábio, lembrando-se de todas as ameaças. Esse cavalo não está à venda, e vocês não vão encostar nele. É mesmo? O outro homem ajeitou o chapéu, caminhando lentamente, tentando cercá-la. A gente não precisa de autorização para levar o que nos foi prometido. Baltazar, sentindo a hostilidade, bateu o casco no chão, nervoso. Marília olhou para o rio estreito abaixo da ponte e calculou que, se tentasse contornar pelos barrancos, seria encurralada de qualquer forma. Não tinha escolha. Precisava arriscar a travessia da ponte, ou enfrentá-los. E enfrentar 2 homens desconhecidos. Ali estava longe de ser boa ideia. Sinto muito, disse ela, reunindo coragem. Mas vocês não vão levar. Baltazar. Em resposta, o homem barbudo deu um passo brusco à frente. Baltazar relinchou, empinando-se de leve, e Marília percebeu que, mesmo assustado, o cavalo estava pronto para defendê-la. Ainda assim, não podia contar apenas com isso. Segurando firme as rédeas, ela forçou Baltazar a se mover para a beira da ponte. O outro homem tentou agarrar o animal pela crina, mas levou quase um coice nas pernas. Droga! Xingou o mais baixo, se afastando. Sem mais tempo para ponderar, Marília fez Baltazar pisar na primeira tábua solta, sentindo-a ranger com o peso. As cordas se retorceram e o vento soprou ainda mais forte, balançando a estrutura. Foi um momento tenso, como se ela e o cavalo estivessem pisando num trapézio prestes a ruir. Os homens atrás dela recuaram um passo, incertos sobre seguir pela ponte, mas não pareciam dispostos a desistir. A cada passo, Marília sentia o coração pulsar nos ouvidos. Atravessar aquela ponte velha montada num cavalo agitado era como andar sobre cacos de vidro. Um movimento em falso e poderiam despencar. Ainda assim, era a única saída. Ela mantinha os olhos adiante, enxergando a outra margem cada vez mais próxima. Talvez 100 metros que pareciam quilômetros. O barbudo, movido pela cobiça, mas resolveu tentar segui-la. Botou um pé na ponte, depois o outro, avaliando se a madeira cederia. O homem mais baixo ainda tentava contornar o lugar, mas percebeu que não havia caminho viável. O desfiladeiro era demasiado íngreme. Acabou seguindo o comparsa, pisando com cuidado. A estrutura oscilava perigosamente. Numa rajada mais forte de vento, uma das tábuas perto deles quebrou, sumindo lá embaixo. O som da madeira estilhaçando reverberou na ravina, provocando calafrios em todos. Marília, firme nas rédeas, avançava devagar. Quando estava mais ou menos na metade do percurso, ouviu um estalo. Uma das cordas de sustentação cedeu parcialmente, fazendo a ponte se inclinar para o lado. Por reflexo, ela puxou Baltazar para mais perto do centro, com medo de cair. "Para onde pensa que vai?" gritou o barbudo, tentando manter o equilíbrio. "Desce do cavalo!" Marília ignorou, focada na travessia. Baltazar parecia sentir o pânico, mas confiava no comando dela, avançando passo a passo. Faltavam uns 30 metros.
A respiração de Marília saía em arfadas curtas. O suor escorria pelas têmporas apesar do frio. Sentia-se pendurada sobre um abismo, acompanhada apenas pela coragem e pelo medo. Quando, enfim, chegaram ao último terço da ponte, ela vislumbrou o chão firme na outra margem. O alívio quase a fez ceder ao cansaço, mas ainda não estavam livres. As vozes dos homens vinham logo atrás. "Pega ela! Não deixe escapar!" Baltazar, reagindo ao perigo, deu uma investida final. As tábuas rangeram mais alto, ameaçando partir de vez. Ao pisar no solo do outro lado, Marília sentiu o coração vibrar de esperança. Mas o peso simultâneo dos homens sobre o ponto mais frágil da ponte foi demais para a estrutura. As cordas rebentaram em sequência e várias tábuas se soltaram, despencando no rio. O barbudo conseguiu se segurar por um triz, pendurado numa parte da ponte que ainda permanecia. O outro, mais baixo, berrou de susto ao ver um grande trecho da travessia cair diante de seus olhos. Com esforço, eles recuaram para a margem inicial, sem ter como continuar a perseguição. Ficaram urrando de raiva, vendo Marília e o cavalo a salvo do outro lado, embora a ponte estivesse agora irremediavelmente destruída. Cambaleando de exaustão, Marília desceu de Baltazar e afundou os joelhos no chão, tocando a terra firme, quase sem acreditar que realmente tinha conseguido. O cavalo ainda bufava, os músculos trêmulos. Ela o acariciou, sussurrando um "obrigada", que mal encontrou fôlego para sair. Do outro lado, os homens gritavam ameaças, mas o barulho das águas e da madeira partida abafava parte dos insultos. Marília se ergueu, secando o suor da testa. Precisaria continuar sua fuga, pois eles não demorariam a informar Marcelo sobre o fracasso da perseguição. Ainda sem recobrar totalmente o fôlego, virou-se para seguir caminho. Foi então que, ao longe, divisou uma figura conhecida. Parou abruptamente, o coração voltando a bater forte. Marcelo estava parado na beira da margem oposta, olhando diretamente para ela. Os olhos dele reluziam uma fúria fria, o queixo cerrado e a postura de quem não desistiria por nada. Parecia ter chegado tarde demais para cruzar a ponte, mas em tempo de vê-la escapar. Por um instante, trocaram um olhar. Marília sentiu o mundo ficar suspenso naquele fio de tensão. Em seguida, Marcelo berrou algo ininteligível, a voz se misturando ao vozerio dos comparsas que reclamavam a perda do cavalo. Mesmo sem ouvir direito, ela entendia a mensagem de ódio e a promessa de vingança estampada no semblante dele. Quando olha para a ponte aos pedaços, Marília ouve xingamentos distantes. Então percebe, na outra margem, a figura de Marcelo observando-a com um olhar de pura fúria. Marília ergueu o rosto, ainda ofegante, observando Marcelo do outro lado do desfiladeiro. Não conseguia ouvir claramente o que ele gritava, mas a expressão de raiva deixava evidente que não desistiria de caçá-la. Sentiu o corpo trêmulo, o chão úmido debaixo dos pés parecendo mais firme do que sua própria respiração. Aos poucos, obrigou-se a desviar o olhar e partiu, puxando Baltazar para longe daquela ponte destruída. O caminho à frente era ladeado por vegetação seca, com pequenos arbustos e trechos esparsos de lama. O sol, já um pouco mais alto, aquecia o ar, mas ela se mantinha alerta, evitando criar qualquer confiança excessiva. Logo avistou uma estradinha batida que apontava para um vilarejo ao longe. Precisava de ajuda e, se tivesse sorte, poderia encontrar ali uma forma de alcançar uma região mais segura. Conforme se aproximava do povoado, percebeu casas simples e ruas de terra. Notou que havia movimento de pessoas a pé, carrinhos de mão carregando mercadorias e uma pequena vendinha improvisada na entrada, com a placa gasta pelo tempo. A chegada de uma mulher exausta, guiando um cavalo igualmente abatido, certamente não passaria despercebida. De longe, um grupo de moradores já a olhava com curiosidade e desconfiança. "Bom dia." Ela tentou ser cordial, mas sua voz quase falhou de cansaço.
Um rapaz que ajeitava sacos de farinha diante da vendinha retribuiu o cumprimento. Dia, precisa de algo? Perguntou ele, mantendo certa distância. Marília assentiu, meio sem saber por onde começar. Água, por favor. E se tiver um lugar onde eu possa deixar meu cavalo um pouco? O rapaz a conduziu até a lateral da vendinha, onde havia um bebedouro e um espaço coberto que servia como uma espécie de curral provisório. Baltazar seguiu, bebendo a água que o rapaz trouxe em um balde de plástico. Era possível ver o alívio do cavalo, ainda suado da fuga. Enquanto isso, Marília sentiu as pernas fraquejarem. Precisava descansar, mas também não podia se demorar muito. Temia que Marcelo e seus comparsas descobrissem o paradeiro dela. Você parece abatida, comentou uma senhora de cabelos grisalhos que apareceu atrás do balcão da vendinha. Meu nome é Alzira. Toma, senta aqui um instantinho. Ela ofereceu um banco de madeira e um copo de chá morno. Marília aceitou, agradecida. Sentia-se prestes a desabar de cansaço e apreensão, mas se esforçou para manter a postura. Muito obrigada. É que eu tô fugindo de uma situação bem complicada, confessou, olhando de relance para Baltazar. Alzira se aproximou e preocupada. Você não é daqui. Para onde está indo? Marília balançou a cabeça, sem saber ao certo. Não tenho destino certo. Preciso só ficar longe de um homem que... A voz falhou. Que quer me fazer mal. A comerciante franziu o senho, um brilho de indignação aparecendo em seu olhar. Se ele é perigoso, melhor você falar com o pessoal da cidade. Talvez a gente possa ajudar de algum jeito. Nesse momento, um rosto familiar surgiu entre os curiosos que se aproximavam para escutar a história. Era Clara, uma antiga conhecida de Marília nos tempos de escola, embora tivessem perdido o contato há anos. Ao reconhecer Marília, Clara arregalou os olhos e deixou cair a sacola de legumes que carregava. Meu Deus, Marília, é você? Exclamou, correndo para abraçá-la. Que aconteceu? Marília sentiu as lágrimas chegarem, mas tentou se conter. É uma longa história. Mas não posso ficar parada aqui. Preciso de um lugar seguro, pelo menos por algumas horas, até decidir meu próximo passo. Clara, sem hesitar, pegou na mão de Marília. Vem? Comigo. A gente conversa em casa. Alzira e o rapaz da vendinha concordaram, ajudando a acomodar Baltazar nos fundos do terreno, onde havia um cercado improvisado. Clara conduziu Marília por uma ruazinha estreita até chegar a uma residência modesta, mas aconchegante. Aroma de café fresco pairava no ar, e o pequeno alpendre em frente era enfeitado com vasinhos de flores. Assim que entraram, Clara ofereceu uma cadeira estofada e correu para a cozinha, trazendo um pano úmido para o rosto de Marília. Senta, descansa, vou pegar água e um lanche. Clara falava com doçura, mas a inquietação em seu olhar era clara. Marília respirou fundo, tentando se acalmar. Aos poucos, contou a Clara o que vinha acontecendo. A escalada de violência de Marcelo, as dívidas, as tentativas de vender Baltazar, e como ela precisara fugir às pressas. Detalhou brevemente a travessia da ponte e o perigo que enfrentou. Clara ficou boquiaberta. Nunca imaginei que ele chegaria a esse ponto. Lembro do Marcelo de anos atrás, quando era prestativo, mas, pelo visto, mudou demais. Mudou muito. Marília suspirou, passando a mão pelos olhos cansados. Agora só penso em me afastar. Enquanto conversavam, batidas na porta interromperam o clima tenso. Era um grupo de moradores liderado por Alzira, que trouxeram sacos de ração para Baltazar e perguntaram se Marília precisava de algo mais. Um senhor, de chapéu surrado, mantinha-se calado, mas a expressão séria deixava claro que estava preocupado. Precisamos ajudar essa moça, disse Alzira, encarando Clara. Se o marido dela aparecer por aqui, vamos fazer o que pudermos para protegê-la. Já ouvi falar desse cara. Ele anda metido com gente ruim, comentou o senhor do chapéu. Marília sentiu um calor no peito ao ver aquela gente, que mal a conhecia, se unindo para oferecer proteção.
Aquilo reacendeu alguma esperança. Ao mesmo tempo, temia colocar todos em risco. Marcelo não hesitaria em causar confusão, se a encontrasse ali. Não quero causar problemas para vocês, disse, levantando-se. Eu só precisava de um abrigo rápido, mas talvez seja melhor eu ir embora logo. De jeito nenhum, interveio Clara, quase batendo o pé no chão. Aqui ninguém vai te expulsar, e você não tem condições de pegar estrada. Do jeito que tá. Alzira concordou, e os outros moradores demonstraram a mesma solidariedade. Em meio à conversa, um homem alto e magro entrou na casa, ofegante. Devia ter corrido até ali. Trazia um chapéu amassado na mão e respirava, com dificuldade. Clara, ele olhou em volta, te avistando Marília. Desculpa interromper, mas acabei de saber de algo importante. Esse tal de Marcelo, o marido dela, ele andou pela redondeza. Marília estremeceu. Você o viu aqui na cidade? Não exatamente, mas as línguas correm rápido. O homem lançou um olhar grave ao grupo. Falavam que ele se juntou a uns sujeitos para procurar você. Um calafrio percorreu as costas de Marília. Era o que mais temia, afinal. Olhou para Clara, que a segurou pelo braço, passando confiança. Então a gente precisa se preparar. Se ele chegar, não vamos deixar que te leve. Clara falava em tom firme. Vou chamar o Chico, o Zé, o pessoal que mora ali nas outras ruas. Juntos, podemos dar um jeito de acionar a polícia, mostrar que essa cidade não apoia agressor nenhum. Marília piscou, comovida e assustada ao mesmo tempo. Não imaginava que tantas pessoas pudessem apoiá-la. Por mais que desejasse não envolver terceiros, sentia que, naquela altura, não tinha mais escolha. Precisava de aliados, pois o perigo não pararia até que Marcelo fosse detido de alguma forma. O senhor do chapéu pigarreou, chamando a atenção. Eu tenho contatos nos arredores. Posso ficar de vigia na estrada principal, ver se há visto alguma movimentação. Estranha. Qualquer sinal, você nos avisa, completou Alzira. Com o passar das horas, o pequeno vilarejo transformou-se num ponto de alerta. Gente indo e vindo, cochichos pelos cantos, moradores combinando estratégias caso Marcelo aparecesse. Alguns achavam melhor chamar a polícia, outros sugeriam uma conversa firme para fazê-lo desistir. No entanto, Marília, temendo a resposta violenta dele, não conseguia descansar, andando de um lado para outro com o pensamento agitado. Precisamos de provas do que ele vem fazendo, disse Clara, em dado momento, enquanto tentava acalmá-la. Marília coçou a nuca, lembrando dos documentos que trouxe. Eu tenho alguns papéis sobre as dívidas, mas não sei se isso ajuda a incriminá-lo. Pode ser algo. A polícia talvez use isso para investigar. Clara fez um gesto, positivo com a cabeça. Mas primeiro a gente precisa garantir que você fique segura. Em meio às discussões, Jonas apareceu na porta. Ele trazia o olhar preocupado, mas de certo alívio ao ver Marília viva e, por ora, protegida. Havia conseguido escapar do confronto no pasto e chegar ao vilarejo após seguir pistas de onde ela poderia estar. Que bom que encontrei vocês, exclamou Jonas, com um sorriso tenso. Marcelo ficou furioso e saiu dirigindo feito louco, dizendo que ia atrás de quem atrapalhou a vida dele. Alzira e os outros moradores se entreolharam, confirmando que o perigo batia à porta. Jonas abraçou Marília de leve, feliz por vê-la bem, mas com o semblante carregado de preocupação. O tempo parecia correr, e cada minuto sem notícia de Marcelo se tornava uma angústia para todos. Mesmo assim, continuaram se organizando. Alguns foram buscar ferramentas, paus e enxadas. Não pretendiam partir para a violência, mas não deixariam o vilarejo indefeso. Outros se ocuparam em acionar a polícia local, embora a distância e a burocracia não ajudassem muito na rapidez. Se ele vier, não vamos deixá-lo pisar aqui como se nada fosse, garantiu Clara, segurando com força a mão de Marília. Você não está mais sozinha. Enquanto isso, Marília, emocionada com o apoio que recebia, tentava manter a mente focada,
Precisava planejar um jeito definitivo de sair dali e seguir para um lugar mais seguro, talvez até a casa da tia, se conseguisse contato. Baltazar estava descansado, mas ela hesitava em partir sem antes ter certeza de que poderia fazê-lo sem cair novamente nas garras de Marcelo ou de seus comparsas. Mal o sol começou a se pôr, um alvoroço surgiu do lado de fora da casa. Alguém surgiu correndo pela rua, ofegante, gritando que vira uma caminhonete conhecida. Em questão de segundos, Clara e os demais foram até a varanda para entender a situação. Marília ouviu a respiração acelerar, os batimentos ficando mais intensos a cada passo. A notícia chegou de forma cortante. Marcelo estava furioso e vindo pela estrada de terra que levava ao vilarejo, determinado a recuperar o que era dele. A notícia de que Marcelo vinha em disparada pela estrada de terra espalhou-se como fogo pela vila. Em poucos minutos, homens e mulheres se organizaram, deixando transparecer uma mistura de medo e determinação. Crianças foram encaminhadas para dentro de casas mais afastadas, enquanto os adultos se moviam para perto de Clara e Marília, formando uma barreira de solidariedade em pleno meio-fio. Marília sentia o coração disparado no peito. A mão de Clara segurava firme o seu braço, como se dissesse que ela não precisava mais enfrentar aquilo sozinha. Ao seu lado, Jonas mantinha o olhar fixo na estrada, segurando alguns papéis, que poderiam servir de prova das irregularidades de Marcelo. Ela temia a reação do marido e, ao mesmo tempo, sentia uma estranha coragem se agitando dentro de si. Tantas pessoas haviam se disposto a ajudá-la. Não era hora de recuar. O ronco do motor aproximou-se num crescendo desagradável. Pó subia aos céus conforme a caminhonete velha, conhecida de Marília, adentrava a rua principal da vila. Marcelo a dirigia com os olhos semicerrados, como um predador à espreita. 2 homens desconhecidos seguiam na caçamba, atentos a qualquer sinal de resistência. Assim que o veículo parou bruscamente, uma nuvem de poeira cobriu o local. Marcelo desceu pisando forte, a expressão tomada por raiva e cansaço. "Onde ela tá?" rosnou, varrendo a multidão com o olhar. Os moradores permaneceram firmes, sem se dispersar. Alguns seguravam enxadas e pedaços de pau, não para atacar, mas para mostrar que não se intimidariam. Em meio ao silêncio tenso, Clara deu um passo à frente, o que atraiu a fúria de Marcelo. "Saia do caminho, sua metida!" ele gritou, avançando. "Eu só quero a Marília. Vocês não têm nada a ver com isso." Jonas moveu-se depressa, colocando-se entre Marcelo e Clara. "Ela não vai voltar com você, Marcelo. Acabou." Marcelo emitiu uma risada amarga. Reconhecia Jonas do encontro conturbado no pasto. "Você de novo? Tá bem corajoso, hein? Quer bancar o herói?" Sem dar tempo a Jonas responder, um dos homens que estava na caçamba também desceu, batendo a lateral da caminhonete com força. Ele usava um boné gasto e tinha uma cicatriz no rosto. Aproximou-se, avaliando a situação, e lançou um olhar ameaçador aos moradores. Marília, até então escondida atrás de alguns vizinhos, tomou coragem. Ela se adiantou, o bastante para que Marcelo a visse. Ao dar de cara com o rosto dela, ele arregalou os olhos, respirando pesado. Parecia estar a ponto de explodir. "Eu vim buscar o que é meu", repetiu, a voz seca. "Você e aquele cavalo vão voltar comigo agora." "Não, Marcelo", rebateu Marília, erguendo o queixo. "Nada mais me prende a você." O círculo de pessoas continuou fechado, deixando claro que não deixariam Marcelo se aproximar de Marília sem resistência. A tensão no ar era quase sufocante. Alguns moradores gritavam para que ele fosse embora, outros pediam calma. O homem do boné, ao lado de Marcelo, olhava a cena com um misto de zombaria e irritação. Jonas escolheu aquele momento para brandir os papéis que tinha em mãos. "Sabe o que é isso aqui, Marcelo? São provas das suas dívidas, dos seus rolos. Você não vai sair impune. A polícia está chegando." Marcelo deu um safanão em Jonas, tentando agarrar os documentos. Jonas recuou, tropeçando, mas manteve firme o punho que segurava as folhas. A fúria do marido de Marília saltava dos olhos enquanto ele se virava de novo para ela.
Esses papéis não provam nada, gritou, cuspindo ao falar. Vocês acham que a polícia se importa com isso? Eles vão se importar, rebateu Clara, levantando a voz. Já estamos em contato, e assim que chegarem, tudo será esclarecido. Marcelo avançou contra Clara, mas foi contido por 2 senhores do vilarejo que o empurraram para trás, exigindo que se acalmasse. Ele abriu caminho com cotoveladas e, mesmo cambaleando, continuou determinado. O olhar de ódio fixava-se em Marília. Você acha que vai ficar assim, né? Vai me humilhar, fugir com o meu cavalo e ainda me entregar para a polícia? Ela não conseguia mais suportar o peso daquele confronto. A voz saiu trêmula, mas firme. Não é seu cavalo, e não sou sua prisioneira. Você me maltratou por tempo demais. Por um momento, o silêncio caiu. Parecia que até a poeira no ar tinha parado. Marcelo respirava de forma irregular, como se estivesse travando uma batalha interna. Então, de repente, soltou um grito. Chega! Girou nos calcanhares e correu de volta para a caminhonete, arrancando o veículo. Num solavanco. O homem do boné o seguiu às pressas, pulando na caçamba, enquanto o outro sujeito se atrapalhava para subir. A multidão se separou para não ser atropelada, e alguém gritou, "Cuidado!" O motor roncou, e Marcelo disparou pela ruela, levantando mais poeira. Algumas pessoas tentaram correr atrás, mas ele já disparava rumo à saída do vilarejo. Jonas, recuperando o equilíbrio, foi o primeiro a saltar em direção a um cavalo que estava amarrado a um poste próximo. Um morador prontificou-se a ajudar, montando atrás dele. "Marília, vem também!" gritou Jonas. "A gente não pode deixar que ele fuja, ou tudo isso vai recomeçar." Ela hesitou por um segundo, lembrando de todo o sofrimento. Mas logo percebeu que, se deixassem Marcelo escapar, ele poderia armar algo pior no futuro. Num gesto rápido, correu para onde Baltazar estava e montou-o, mesmo sem sela adequada, contando com a confiança de sempre. "Eu vou atrás", disse, resoluta. "Não vou permitir que Marcelo continue espalhando essa ameaça." Clara tentou protestar, mas Marília já partia a galope, seguindo a poeira deixada pela caminhonete de Marcelo. Outros moradores também se mobilizaram. Era uma estranha perseguição. De um lado, o veículo acelerando descontrolado. De outro, cavaleiros decididos a não deixar Marcelo sumir mais uma vez. As ruas de terra deram lugar a um caminho mais aberto, cercado, por vegetação rasteira e poucas cercas. A chuva dos dias anteriores transformara trechos da estrada em poças barrentas. Marcelo passava por elas sem se importar, jogando lama para todos os lados. Marília e Jonas, a certa distância, tentavam acompanhar o ritmo, mas o cavalo de Jonas não era tão veloz quanto Baltazar. Com o tempo, Marília tomou a dianteira da perseguição, inclinando o corpo sobre o pescoço de Baltazar, sentindo o vento bater no rosto. A adrenalina pulsava em suas veias. Precisava manter a concentração para não derrapar na lama. Mas a raiva e a coragem se misturavam, impulsionando-a cada vez mais rápido. Conseguia vislumbrar ao longe o rastro do caminhão. Então, como se fosse um golpe do destino, a caminhonete de Marcelo começou a soluçar, soltando fumaça e perdendo velocidade. Ele estava chegando a uma espécie de valeta irregular, e onde a estrada se tornava ainda mais acidentada. Ao notar que o veículo falhava, Marcelo soltou um grito de frustração, esmurrando o volante. O homem do boné, na caçamba, também gesticulava e gritava algo que Marília não conseguiu entender. Pouco depois, Marcelo tentou engatar a marcha, mas a caminhonete estancou em definitivo. Os pneus patinavam em lama e o motor roncava sem sucesso. A lataria rangeu quando ele abriu a porta, pisando no chão enlameado e chutando uma pedra, com fúria. A essa altura, Marília já estava suficientemente perto para notar a tensão no rosto dele. Jonas e os moradores vinham atrás, ainda alguns metros distantes, mas a fumaça do motor estragado indicava que Marcelo não conseguiria retomar a fuga com facilidade. Ele olhou para trás, viu Marília sobre Baltazar e sua expressão se retorceu em ódio e desespero. "Sai da minha frente!"
gritou para ela, sem qualquer lógica, já que era ele quem estava parado. Marília estancou Baltazar a poucos metros do caminhão quebrado. Sentiu uma estranha calma tomar conta de si, como se todas as cenas de violência e humilhação passassem pela sua mente num flash. Ali estava Marcelo, impotente, encurralado numa estrada de terra, cercado pela lama de suas próprias ações. Ela desceu do cavalo, os olhos firmes sobre ele. "Acabou, Marcelo", disse sem elevar a voz. "Você não manda mais em mim." Ele rangeu os dentes, avaliando o redor. O outro homem tentava sair da caçamba, escorregando na lama, e provavelmente pensando em fugir a pé. Ao longe, era possível ver Jonas e alguns moradores chegando. O barulho de sirene também surgia, ainda distante, mas real. A polícia finalmente se aproximava. Marcelo encarou Marília, os punhos cerrados. No rosto sujo de pó e suor, havia uma mistura de raiva, frustração e uma pequena fagulha de medo. Ele percebeu que não tinha mais escapatória. A estrada estreita, o caminhão avariado, os moradores se agrupando, a sirene cada vez mais próxima. Sua carta final parecia ser a ameaça, mas até isso soava vazio ali, naquela lama. Diante do caminhão encravado na lama, Marcelo se vê encurralado. Ele vira para Marília e a encara com um último olhar ameaçador, enquanto os cavaleiros e o som das sirenes se aproximam rapidamente. A estrada de terra se estendia como um cenário de clímax, o motor da caminhonete de Marcelo ainda engasgando, na lama. A fumaça subindo em pequenos jatos irregulares. Ele estava encurralado, e a chegada de Marília, montada em Baltazar, reforçava o cerco que se formava. Jonas e alguns moradores vinham a cavalo logo atrás, e o som de sirenes crescia na distância, anunciando a presença iminente da polícia. Marcelo lançou um olhar desesperado ao redor, respirando com dificuldade. Era como se a mente dele procurasse freneticamente uma saída. Suas roupas estavam sujas, o rosto coberto de suor e pó. O homem do boné que o acompanhava tentava descer da caçamba, mas escorregava na lama, praguejando baixinho enquanto via o reforço chegar. Ficava claro que não havia rota de fuga. Marília, por sua vez, desceu de Baltazar lentamente, os joelhos ainda trêmulos de adrenalina. Sentia uma estranha mistura de piedade e indignação ao ver Marcelo naquela situação. Por muito tempo, temera esse confronto. Agora que estava diante dele, percebeu que a raiva que sentia havia se transformado em algo diferente, quase uma espécie de resolução. Precisava encerrar aquele capítulo, custasse o que custasse. "Sai do meu caminho", sussurrou Marcelo, a voz rouca. Era mais uma súplica do que uma ordem. "Eu não tô mais no seu caminho", replicou Marília, olhando-o nos olhos. "Foi você quem tornou tudo isso inevitável." Jonas e os cavaleiros se aproximaram, formando um semicírculo para cercar o local. Alguns vizinhos que vieram a pé chegaram logo atrás, criando um anel de proteção em volta de Marília. O barulho da sirene, cada vez mais perto, fez os homens que estavam com Marcelo soltarem murmúrios de apreensão. Um deles ergueu as mãos, indicando rendição. O ambiente parecia suspenso, até que 2 viaturas apareceram no fim da estrada. Da parte de trás de uma colina, surgiram ainda mais policiais montados em motocicletas, avançando com cautela pelo terreno enlameado. Marcelo deu um passo para trás, praguejando ao ver os agentes saltarem do carro com armas em punho, embora não estivessem apontando para ninguém. Um dos policiais deu ordem para que ele se virasse e erguesse as mãos. "Vocês não sabem." "O que ela fez?" gritou Marcelo, tentando desesperadamente justificar-se. "Ela levou meu cavalo, me roubou." Marília cerrou os punhos, contendo um turbilhão de emoções. "Baltazar nunca foi seu", disse, com voz firme. "E se tem alguém que vem sendo roubado aqui, sou eu, há anos, roubada. De paz, de dignidade, de liberdade." Um dos policiais, aparentando ser o mais experiente, caminhou até Marília e perguntou se ela estava bem, pedindo que relatasse o que havia acontecido.
Enquanto isso, 2 agentes algemavam Marcelo e os comparsas, sem maiores resistências. Estavam todos exaustos, cobertos de lama e praticamente sem condições de reagir. Jonas entregou aos policiais uma pasta com documentos, explicando que ali continham provas das dívidas de jogo, ameaças e golpes aplicados por Marcelo. O policial folheou alguns papéis com atenção, trocando olhares significativos com um colega. Isso aqui pode ajudar muito na investigação, comentou, antes de guardar o material numa sacola. Vamos precisar do depoimento de todos. Vocês. Marcelo, algemado, ainda tentou gritar, mas a voz soava vazia de autoridade. Era como se, finalmente, tivesse percebido que não havia mais como manipular ninguém. A última imagem que Marília viu dele, antes de os policiais o levarem para a viatura, foi a de um homem derrotado, lançando um olhar de rancor misturado com um lampejo de arrependimento. Ela não sabia se aquilo significava algo, mas, e no fundo, entendeu que aquele capítulo se fechava. Agora, a estrada estava cheia de vozes. Alguns moradores comemoravam discretamente a resolução, felizes por ver que a história tinha encontrado um desfecho justo. Outros ainda pareciam tensos, aliviados por não ter havido violência maior. Claramente, havia um clima de comoção geral, pois todos estavam cientes de que Marília passara por um verdadeiro inferno para chegar ali. Jonas, ao lado de Clara, se aproximou de Marília, tocando-lhe o ombro. "Tá tudo bem?" perguntou, a preocupação estampada no rosto. Ela sentiu um nó na garganta. "Agora sim, Jonas. Agora acho que vai ficar bem." Clara também segurou a mão dela, sorrindo apesar das lágrimas contidas. "Você não precisa mais fugir, Marília. Não desse jeito." Sentindo o coração bater num ritmo mais calmo pela primeira vez em dias, ela acariciou Baltazar no focinho. O cavalo estava coberto de manchas de lama, mas demonstrava um alívio quase palpável ao perceber que o perigo passara. Marília beijou a testa do animal, grata por sua coragem, seu companheirismo. Ele fora fundamental naquele percurso inteiro. "Obrigada por tudo", disse Marília aos moradores, a voz carregada de emoção. "E a vocês dois, Jonas e Clara. Não sei nem como agradecer." "Não há o que agradecer", respondeu Clara, limpando uma lágrima. "Só faz valer a pena. Agora você está livre para recomeçar." A polícia recolheu as últimas informações. O policial que analisara os documentos explicou que o próximo passo seria levar Marcelo e os demais para a delegacia, onde responderiam pelos crimes e ameaças. Também sugeriu que Marília desse um depoimento formal, incluindo relatos de agressão e provas do comportamento violento. "Pode ser um processo longo", alertou o oficial, falando de forma gentil. "Mas, se você tiver testemunhas, tudo vai correr bem." Marília respirou fundo, olhando para o horizonte. Pela primeira vez, não sentiu aquela pontada de medo que a vinha perseguindo desde que saíra de casa. Tinha ao lado pessoas que a apoiavam, provas concretas contra Marcelo e, principalmente, a certeza de que não estava mais sozinha. Algum tempo depois, com Marcelo e comparsas já detidos nas viaturas, as sirenes diminuíram até desaparecerem na estrada, deixando para trás o vilarejo. O sol brilhava mais forte, secando a lama e iluminando os rostos que se dispersavam lentamente. Clara, Jonas e alguns vizinhos voltaram ao cotidiano, embora ainda meio abalados pelos acontecimentos. Enquanto todos se despediam, Marília teve a impressão de que um ciclo enorme se fechava. Sentia-se exaurida, mas uma nova esperança ardia no peito. Depois de agradecer a cada um, ela ajeitou a manta sobre Baltazar, que balançou as orelhas em sinal de prontidão. Precisava organizar sua vida, talvez seguir até a cidade grande, encontrar a tia e recomeçar. Lembrava-se das inúmeras vezes em que se perguntara se conseguiria sobreviver longe daquela fazenda, longe do medo que aprendia. Agora, tinha a certeza de que podia sim dar o próximo passo, e que o mundo não terminava nas cercas dos antigos campos. Jonas se aproximou, sugerindo que ela ficasse no vilarejo pelo menos por uns dias,
descansando. Sabia que qualquer mínimo detalhe poderia detonar outro surto. Por volta do meio da tarde, Dona Célia apareceu na porteira, trazendo consigo uma sacola com algumas verduras e um queijo. Com voz mansa, chamou Marília, que saiu para recebê-la. E a vizinha falou baixo, perguntando se estava tudo bem. Tá tudo certo. Marcelo não tá num dia muito bom, mas ele vai se acalmar. Marília forçou um sorriso, mesmo sabendo que não convencia ninguém. Dona Célia não insistiu. Entregou a sacola, deu um tapinha no ombro de Marília e seguiu seu caminho, lançando um último olhar de solidariedade. Ao anoitecer, Marcelo estava mais silencioso, o que não era exatamente bom sinal. Marília, tentando fingir normalidade, cozinhou um ensopado simples. Viu que ele acompanhava cada um de seus passos enquanto servia à mesa. Sentiu um arrepio na nuca, como se estivesse sendo vigiada. A fome quase não existia, mas sabia que se não jantasse, Marcelo poderia reclamar. Engoliu algumas colheres, sempre espiando-o por baixo dos cílios. Ele mexia no celular velho, apertava botões como se procurasse algo sem saber o que. Terminando o jantar, ela levou a louça até a pia e percebeu que Marcelo havia sumido de vista. A casa ficou mergulhada num silêncio tenso. Cuidadosamente, Marília começou a procurá-lo em cada cômodo, sem chamá-lo em voz alta, temendo atraí-lo de forma brusca. Quando chegou ao pequeno quarto de ferramentas que tinham, encontrou a porta entreaberta. Passou os olhos rápido. Por dentro. Marcelo não estava lá, mas um papel rasgado em cima de um banquinho chamou sua atenção. Aproximando-se, viu que era um pedaço de bilhete de aposta, com números e valores. Ela estremeceu ao lembrar das brigas constantes por dinheiro e das cobranças feitas por agiotas. Pensou em esconder aquele pedaço de papel, mas uma sensação estranha a fez abrir a gaveta do criado mudo ao lado. Ali encontrou, por baixo de alguns panos, uma pasta sem etiqueta. Remexeu as folhas dentro dela, vendo um amontoado de notas vencidas, extratos de banco, recibos de agiotas locais e até nomes que não conhecia. A cada documento, seu coração acelerava mais. Embora já tivesse ouvido rumores, jamais pensara que os problemas de Marcelo fossem tão grandes. Esse tipo de dívida não se resolvia facilmente. Fechou a pasta, assustada, mas antes de devolvê-la ao lugar, ouviu o inconfundível som de passos pesados pelo corredor. Ele estava voltando. O calafrio a dominou. Sem ter tempo para pensar, ela segurou a pasta contra o peito, tentando controlar a respiração. Agora não se tratava apenas do dinheiro ou das bebedeiras. Aquilo parecia muito mais complexo e perigoso. O coração batia tão forte que Marília temeu que Marcelo escutasse. Ela ouviu os passos de Marcelo se aproximando, segurando a pasta. Com força, Marília percebeu que talvez tivesse descoberto algo bem mais perigoso do que simples dívidas de jogo. Marília estava com a pasta contra o peito quando Marcelo surgiu à sua frente, bloqueando a porta do quartinho de ferramentas. O olhar dele carregava desconfiança e raiva contida. Ela imediatamente tentou esconder o objeto atrás do corpo, mas sabia que o gesto era óbvio demais. Marcelo avançou 2 passos e arrancou a pasta de suas mãos, sem cerimônia, virando-se de lado para folhear alguns papéis amassados. Não demorou para ele balançar a cabeça, bufando ao ver que ela tinha descoberto parte de suas dívidas. "Quem mandou você meter o nariz onde não é chamada?" Ele grunhiu, apertando a pasta com tanta força que os papéis quase rasgaram. Marília sentiu o estômago revirar. A raiva de Marcelo parecia uma brasa que só precisava de um sopro para virar incêndio. Ela pensou em mentir, dizer que estava procurando outra coisa, mas ele nem deu espaço para explicações. Com uma mão trêmula, Marcelo atirou a pasta num canto, fazendo um estardalhaço de folhas que se espalharam pelo chão. "Olha só o que você fez", ela começou, tentando soar calma. "Cala a boca!" Marcelo interrompeu, com a voz fervendo. Ele ergueu o braço como se fosse golpeá-la. Por um segundo, Marília congelou, lembrando-se de todas as vezes em que os gritos se transformaram em empurrões e tapas. Mas ele recuou o punho no último instante, controlando-se, com visível esforço.
Um trovão soou ao longe, anunciando uma tempestade que se aproximava. Parecia até um prenúncio da briga que se avizinhava. Marcelo jogou a cabeça para trás, respirando fundo, e saiu do quartinho sem dizer mais nada. Marília precisou se apoiar na parede para não cair, as pernas trêmulas. Precisava acalmar o coração e pensar no que faria a seguir. Reuniu os documentos caídos, tentando identificar o que cada folha continha, mas desistiu ao ouvir barulhos vindos do cômodo principal. Ela guardou o amontoado de papel do melhor jeito que conseguiu e, com passos hesitantes, seguiu até a sala. Clara ofereceu uma cama em sua casa, comida quente, tudo o que pudesse ajudar. Mas Marília, ainda que comovida, disse que precisava continuar sua jornada. Precisava sentir o gosto real da liberdade, montar Baltazar e avançar sem olhar para trás. Combinou que voltaria um dia para visitar e se despediu com abraços demorados. Subiu em Baltazar, acariciou a crina do cavalo e lançou um último olhar ao povoado, ao grupo de pessoas que tanto lhe estendera a mão. Levou consigo a gratidão e a força coletiva que recebera. Tinha nos ombros a lembrança de todos os perrengues que passara, das humilhações, mas também o alívio de ter escapado. Com um leve toque de calcanhar, Baltazar começou a se mover, o trote ecoando suave pela estrada de terra, agora bem mais tranquila. À medida que se distanciava, uma sensação de leveza a invadia. Era como se, a cada passo do cavalo, um peso enorme se soltasse do peito. O dia estava claro, e o vento trazia consigo a promessa de novos começos. Marília ergueu o rosto para o sol, sentindo na pele aquele calor reconfortante. Não sabia ainda onde chegaria, mas tinha certeza de que seguiria adiante sem os grilhões que aprendiam ao passado. Aquilo bastava. Carregava agora a sua história e a de Baltazar. Uma história de superação e coragem, escrita com a ajuda de gente simples e generosa, cujo valor ela nunca esqueceria. E, ainda que um resquício de incerteza morasse em seu coração, já não havia espaço para o medo dominar. Contava, enfim, com a própria vontade de vencer e com a solidariedade que descobrira existir pelo caminho. Sorrindo de leve, afagou o pescoço de Baltazar e contemplou o azul do céu que se abria à sua frente. E foi assim que, montada em Baltazar, Marília partiu, livre, enfim, para seguir seu próprio caminho pelas serras do sul do Brasil, levando na alma a certeza de que um novo horizonte a aguardava. Marcelo zanzava de um lado para outro, chutando o ar, bufando. Sobre a mesa, tinha uma garrafa de cachaça quase vazia, sinal de que seu humor não melhoraria tão cedo. Ela pensou em sair para encontrar Baltazar, mas temia deixar Marcelo sozinho naquele estado. Sabia que às vezes ele surtava, quebrava coisas dentro de casa ou atirava objetos na direção dela. Ainda assim, o pânico de ficar no mesmo ambiente que ele naquele momento era insuportável. Decidiu arriscar. Deixando a casa em silêncio, correu para o quintal. Lá fora, o céu começava a escurecer e uma ventania fria agitava as árvores. A estrebaria era seu refúgio de sempre. Entrando no pequeno celeiro, Marília encontrou Baltazar agitado, pisando o chão repetidas vezes como se sentisse a energia pesada. Ela se aproximou, pousando a mão sobre o focinho do cavalo, falando com voz baixa. Calma, meu amigo. Tá tudo bem. Era a única forma de tentar se convencer de que haveria algum jeito de contornar aquela situação. Um estampido de vidro se partindo ecoou pela propriedade, fazendo-a pular de susto. Marcelo estava atirando garrafas ou copos. De longe, ela podia ouvi-lo gritar, praguejando contra as dívidas, contra o mundo, contra ela. Um arrepio percorreu seu corpo. Precisava proteger Baltazar, pois muitas vezes Marcelo, quando sem controle, descontava a raiva em tudo que estivesse ao alcance. Marília decidiu prender o cavalo na parte mais isolada da estrebaria, colocando fardos de feno para tentar amortecer possíveis impactos de objetos que voassem.
Baltazar relinchava, revirando os olhos assustados. Era como se ele quisesse defendê-la, mas ao mesmo tempo tivesse medo do que poderia acontecer. Marília! A voz de Marcelo rasgou o ar. Onde você se meteu? Ela fechou os olhos por um segundo, respirando fundo, e caminhou para fora da estrebaria. Encontrou Marcelo com uma garrafa vazia na mão. Ele a lançou longe, e o objeto voou, batendo próximo à cerca do curral. Por pouco não acertou as ripas de madeira que protegiam Baltazar. Você tá pensando que manda aqui? Ele vociferou. Tá pensando que pode fugir, levar esse cavalo e me deixar nas mãos? Ela não respondeu. Qualquer palavra poderia ser interpretada como provocação. Sentia o rosto corar de raiva e medo, mas continuou firme, parada diante dele. Subitamente, Jonas, o jovem vizinho, apareceu no portão. Com uma expressão preocupada, ele veio oferecer ajuda para consertar um pedaço de cerca que havia caído com o vento. Era uma desculpa óbvia para checar o que estava acontecendo. Marcelo se voltou para o rapaz, inchando o peito, pronto para expulsá-lo dali. O que você quer aqui, Jonas? Ninguém te chamou, não. Só vi que a ventania derrubou parte da cerca e quis ajudar. Jonas tentou soar neutro, mas o olhar era de compaixão para Marília. Marcelo deu de ombros, desviou o rosto. Ainda assim, não fez menção de expulsá-lo à força, talvez por estar bêbado demais ou desconfiado. Marília aproveitou para se aproximar de Jonas, falando baixo. Obrigada por vir. Vi do meu quintal que algo estava errado. Toma, ele disse, tirando discretamente um envelope do bolso da jaqueta e entregando a ela. Eu ia te dar depois, mas acho que é bom você já ficar com isso. Marília pegou o envelope com cuidado, sem nem ter tempo de abrir. Marcelo percebeu o cochicho, lançando um olhar furioso para Jonas. Vão ficar de segredinho agora, rosnou Marcelo. Sai daqui, Jonas, antes que sobre para você também. Jonas ergueu as mãos, mostrando que não queria confusão, e deu alguns passos para trás, recuando em direção ao portão. Antes de partir, fez um gesto rápido com os olhos para Marília, como se dissesse que ela não estava sozinha. Ela guardou o envelope no bolso de trás da calça, o coração em disparada, temendo que Marcelo descobrisse aquilo. Quando a noite chegou, as luzes da casa piscaram algumas vezes e, em seguida, apagaram por completo. A tempestade avançava e o vento uivava pelas frestas das portas e janelas. Marília procurou uma vela, acendendo para iluminar minimamente a sala. Escutava Marcelo arrastando os pés pela cozinha, resmungando, chutando alguma cadeira, ou panelas caídas. Ela se recolheu no pequeno quarto que costumava dividir com ele, mas ultimamente vinha usando só para tentar dormir enquanto Marcelo, na maioria das vezes, ficava bebendo pela casa ou dormia no sofá. Depois de um tempo que pareceu interminável, o barulho cessou. Ela achou que ele tivesse adormecido. Então saiu para verificar a sala. Não havia sinal dele. O coração disparou. E se tivesse ido para a estrebaria, correu para o quintal, vendo apenas a escuridão pontilhada por relâmpagos distantes. Baltazar relinchou baixinho, e Marília agradeceu por encontrá-lo ainda tranquilo na baia. Nenhum estrago. Deu um suspiro de alívio, mas não via Marcelo em lugar algum. Talvez tivesse se trancado em algum cômodo, ou simplesmente saído para espairecer na estrada. Ao voltar para a casa, tateou as paredes em busca de luz, mas não achou nenhum interruptor que funcionasse. Parou subitamente ao notar um vulto se movendo atrás da janela. Era Marcelo, parado do lado de fora, observando-a pela fresta de vidro. Ficou imóvel, sentindo o sangue gelar. Aquela sensação de estar sendo caçada voltou com força total. Por um momento, os dois se encararam através do vidro. Ele parecia uma sombra. Os traços do rosto mal se distinguiam na penumbra. Em seguida, virou-se e se afastou, desaparecendo na escuridão. Ela ficou ali, com a mão no coração, tentando entender o que viria a seguir. Marcelo estava recolhido nos próprios pensamentos, mas isso nunca era bom sinal. O silêncio
dele sempre precedia alguma ação ainda mais violenta ou inesperada. Lembrando do envelope que Jonas deixara, Marília retirou-o do bolso e abriu. Dentro, havia uma pequena quantia em dinheiro e um bilhete com um número de telefone, possivelmente de alguém que poderia ajudá-la a fugir. Sentiu as lágrimas brotarem. Viu ali uma chance para proteger Baltazar e a si mesma. Mas até quando ela conseguiria manter isso escondido de Marcelo? Um novo relâmpago cortou o céu, iluminando brevemente o interior da casa. Marília respirou fundo. Precisava manter a calma e decidir o que fazer antes que fosse tarde. Do quintal, ouviu um som de garrafa batendo contra a pedra ecoou. Talvez Marcelo ainda estivesse perambulando por aí, preparando algum golpe ou arquitetando uma vingança por ela ter descoberto suas dívidas. O que mais a aterrorizava era a expressão fria que ele carregava quando a olhava, como se quisesse feri-la e, ao mesmo tempo, não soubesse exatamente como. E Baltazar? Ele era a primeira coisa que Marcelo ameaçaria vender ou machucar para tentar se livrar dos problemas. Enquanto a tempestade tomava conta do céu, Marília sentia seu coração bater num ritmo ansioso. A mente fervilhava de ideias e medos. Num pulo, ela trancou a porta da sala, desejando que a fechadura simples fosse suficiente para manter o perigo lá fora. Mas sabia que nada seguraria Marcelo se ele decidisse entrar. Tudo o que podia fazer era rezar para aquela noite passar rápido. Apoiou a testa na madeira da porta, tentando pensar num plano, alguma forma de sair dali antes que as ameaças de Marcelo se concretizassem. De repente, um ruído leve no quintal, passos desaparecendo na escuridão. Ela olhou pela janela, uma silhueta masculina apagando-se pouco a pouco na sombra. Não restava dúvida de que era Marcelo, sumindo no breu, como se preparasse para algo maior. Aquela visão fez o estômago de Marília embrulhar. Engoliu em seco, certa de que as intenções dele não poderiam ser boas. A luz de um relâmpago revelou a estrebaria ao longe, e ela apertou o envelope de Jonas contra o peito. Precisava ser forte. Precisava encontrar uma saída para ela e para Baltazar. A adrenalina corria em suas veias, mas não havia muito a fazer a não ser esperar. Esperar e planejar a fuga, sem chamar atenção. Antes de recuar da janela, ainda vislumbrou Marcelo à distância, os contornos de seu corpo se fundindo com a noite. Com o vento agitando as árvores e a chuva começando a cair, sentiu um frio na alma. Qual seria o próximo passo dele? O que a aguardava quando o dia raiasse? A silhueta de Marcelo desaparece nas sombras, deixando Marília imaginando o que ele planeja para ela e para Baltazar a seguir. O vento ainda soprava forte quando Marília finalmente conseguiu dormir um pouco naquela noite, mas o descanso foi breve. Antes mesmo do sol surgir, ela despertou num sobressalto, confusa se era o barulho da ventania ou a presença de Marcelo que lhe tirava a paz. Não demorou muito até escutar algo metálico sendo arrastado pela casa, seguido de um grito abafado. Era ele, transtornado, revirando gavetas e atirando o que encontrava pelo caminho. Ela foi à cozinha para ver o que acontecia. Encontrou Marcelo sentado ao chão, rodeado por panos e utensílios que haviam caído do armário. Ele mal levantou a cabeça ao notar a chegada dela, mas sua respiração densa indicava que a raiva não tinha diminuído desde a noite anterior. A culpa disso tudo é sua, ele disparou de súbito, virando-se para ela com olhos febris. Marília engoliu em seco, sem saber do que exatamente ele a estava culpando. Do que você está falando, Marcelo? Do dinheiro que eu não tenho, das contas que estão batendo na porta, dos cobradores que não param de encher o saco. Ele levantou, pegando o pano de prato do chão. Você e esse seu cavalo, tudo é despesa. Ela sentiu o estômago revirar, sabia que ele estava desesperado, mas não conseguia entender como ele podia pensar em Baltazar como um mero peso. A vida rural sempre fora o sustento deles, e o cavalo era muito mais que um animal de trabalho. Era um companheiro constante. Eu já disse que se a gente vender o Baltazar, tudo se resolve, continuou Marcelo, jogando o pano de prato sobre a mesa. Preciso de dinheiro rápido,
E esse bicho vale uma boa grana. Marília ergueu o rosto, o olhar firme apesar do temor. Você não vai vender o Baltazar. Eu não vou deixar. Ele deu uma risada amarga, uma mistura de deboche e indignação. Vai me impedir como? Olha onde a gente chegou, Marília. Eu não vou perder tempo discutindo. Se for preciso, eu mesmo levo o cavalo para um leilão amanhã. O coração dela batia forte, mas ela tentou manter a voz controlada. Você não tem esse direito. Baltazar não é uma simples mercadoria. Ele faz parte daqui. É a única coisa que me resta. Única coisa? Então valoriza mais. Esse cavalo do que a mim, né? Ele se aproximou, fazendo Marília recuar um passo. Não esquece quem paga as contas. Ela abriu a boca para responder, mas seu corpo gelou quando ouviu um relincho alto vindo de fora. Não era apenas Baltazar, mas também outros cavalos distantes, despertando com a agitação do nascer do sol. Aquele som, de alguma forma, lhe trazia uma pontada de esperança. Lembrou que nem tudo estava perdido. Precisaria ser corajosa. Vou garantir que Baltazar não saia daqui sem a minha permissão, disse ela, saindo da cozinha antes que Marcelo pudesse reagir. No quintal, ela respirou fundo, sentindo o ar gelado no rosto. O sol começava a surgir entre as nuvens, mas a claridade não trazia alívio algum. Baltazar, ao ouvir a voz de Marília, relinchou novamente, batendo os cascos no chão, como se quisesse avisá-la do perigo que pairava. Logo depois, ouviu-se um barulho na porteira. Era Dona Célia, trazendo um embrulho de pães. Marília foi recebê-la, tentando disfarçar o pânico estampado nos olhos. Bom dia, minha filha. Tudo bem por aqui? A voz trêmula de Dona Célia deixava claro que sabia a resposta. Tá tudo bem, sim, mentiu Marília, pegando o embrulho. Obrigada pelos pães. Dona Célia hesitou. Ouvi a gritaria. Eu... posso ajudar em alguma coisa? Marília balançou a cabeça, ainda olhando para a casa, temendo que Marcelo aparecesse a qualquer momento. Só agradeço a preocupação. Dona Célia segurou a mão dela por um instante, transmitindo apoio, e se afastou lentamente. Quando a vizinha sumiu de vista, Marília enxugou uma lágrima teimosa que insistia em rolar. Precisava se manter forte. Foi até a estrebaria. Baltazar andava de um lado para o outro, claramente captando o nervosismo que rondava a fazenda. A Marília entrou no compartimento onde guardava a ração e verificou se ainda havia suprimentos suficientes. De relance, notou o envelope que Jonas lhe entregara na noite anterior, enfiado entre algumas sacolas. Pegou-o com cuidado, sentindo o coração acelerar novamente. Abriu o conteúdo e encontrou, além do dinheiro, um pequeno mapa desenhado, à mão, indicando um atalho pelo pasto que levava até a estrada principal, longe do portão da frente. Então é isso que o Jonas queria me mostrar, murmurou para si mesma, seguindo as linhas borradas do papel. A possibilidade de fuga, por mais arriscada que fosse, parecia cada vez mais necessária. De repente, um barulho de passos fortes sobre a grama. Era Marcelo, inspecionando a estrebaria. Ela apressou-se em enfiar o mapa de volta no envelope, escondendo-o junto às sacolas de ração. Ele entrou esbaforido, vasculhando tudo ao redor. "O que você está escondendo aí, hein?" perguntou, dando um empurrão numa das sacolas. "Nada", mentiu Marília, tentando soar convincente. "Tô só olhando se tem ração o bastante." Ele passou a mão na cabeça, revirando as sacolas e quase encontrando o mapa. Felizmente, perdeu o interesse rápido, soltando um grunhido de cansaço. "Se esse cavalo não me render dinheiro, vou acabar levando tudo o que resta para pagar." "Dívidas!" Ele olhou Baltazar com desdém. "Para mim, tanto faz se é contigo ou sem ti, Marília." Ao se afastar, Marcelo deixou Marília ali, arfando. A tensão atingia picos sufocantes. O medo de que ele descobrisse o pequeno mapa crescia a cada segundo. Mesmo assim, ela se recusava a abrir mão do cavalo. Precisava achar um jeito de escapar. Ainda na parte interna da estrebaria, Marília pegou uma mochila velha. Colocou dentro algumas roupas, documentos e aquilo que fosse essencial. Precisava de um plano de emergência, caso Marcelo aparecesse com compradores,
ou tivesse algum ataque de raiva mais violento. Ela escondeu a mochila num canto, cobrindo-a com um tecido velho, certa de que Marcelo não costumava mexer ali. Já era perto do meio-dia quando um carro barulhento entrou pela estrada de terra que passava em frente à casa. 2 homens de cara fechada desceram, procurando por Marcelo. Marília assistiu de longe, com um nó se formando na garganta, enquanto os sujeitos conversavam com ele. À distância, tudo era um murmúrio tenso. Mas de vez em quando se ouvia um grito. Não tenho esse dinheiro agora! Ou preciso de mais prazo, caramba! Ela mordeu o lábio, reconhecendo que eram os temidos cobradores de que tanto ouviu falar. Com cuidado, aproximou-se o bastante para ouvir parte da discussão, escondida atrás de umas caixas encostadas, na parede externa. Você tem 2 dias, Marcelo, disse um homem de voz áspera. Se não tiver o pagamento, você sabe o que acontece. Eu sei, mas não me encurrala assim. Marcelo soava acuado, mas mantinha um tom agressivo. O segundo homem, mais alto e com um chapéu surrado, lançou um olhar de poucos amigos. Se não pagar, vamos levar os bens que puderem cobrir sua dívida. Entendeu? Cavalo. Gado, móveis, o que der para cobrir. Marcelo tremeu, mas não contestou. Os homens voltaram para o carro, deixando a sensação de ameaça pairando no ar. Assim que eles se afastaram, Marcelo chutou um balde que estava ali por perto, derrubando água e lama no chão. Não posso deixar esses desgraçados tirarem tudo de mim, murmurou, a voz quase um rosnado. Marília, agarrada à parede, sentia o coração disparado. Ouviu Marcelo vociferar consigo mesmo. Preciso do dinheiro daquele cavalo. E vou conseguir, nem que eu tenha que botar tudo para vender. Ela se afastou, os olhos cheios de lágrimas. A confirmação de que Marcelo pretendia mesmo vender Baltazar partiu-lhe o coração. Precisava fugir, de alguma forma, e rápido. As sombras da tarde foram se estendendo, com o sol começando a desaparecer. Marília aproveitou para verificar o envelope de Jonas novamente, certificando-se de que o mapa ainda estava lá. No finzinho do dia, Jonas surgiu discretamente, dizendo que Dona Célia estava preocupada e queria saber se Marília precisava de ajuda. Antes que ela pudesse responder, Jonas lhe entregou uma manta, talvez para cobrir Baltazar na noite que prometia ser fria. E se você precisar ir, sabe, pode contar comigo. Ele coçou a nuca, sem jeito. É só falar. Eu tenho um carro que pode te dar carona até a estrada, se precisar. Marília não sabia como agradecer. Obrigada. De verdade. Jonas deu um leve sorriso e voltou pelo mesmo caminho silencioso que chegara. Marília suspirou, vendo-o sumir na penumbra. Precisava de todos os aliados possíveis naquele momento. No interior da casa, Marcelo parecia mais calado que o normal, o que não era bom sinal. Ele atirou-se no sofá, encarando o teto com um olhar de quem planejava algo grande. De repente, se levantou, esfregou as mãos e se aproximou dela, e pronunciando cada palavra com cuidado. Vou me livrar desse cavalo nos próximos dias, Marília. Nem que eu tenha que arrumar um comprador de fora. Eu me viro. Pode ter certeza. Ela sentiu uma pontada de desespero tomar conta de seu peito. Sabia que ele não estava blefando. Um turbilhão de pensamentos a invadiu enquanto tentava aparentar alguma calma. De volta à estrebaria, um vento frio balançava as portas de madeira. Marília afagou Baltazar no focinho, sentindo que cada minuto era crucial para decidir um rumo. Precisava fugir, mas para onde? Será que o caminho indicado por Jonas era seguro? E se Marcelo tentasse algo pior, como não conseguia sequer terminar o pensamento? Estava exaurida, mas não podia se dar ao luxo de desistir. Agarrou o punho da mochila que tinha escondido e jurou a si mesma que não permitiria que Baltazar fosse vendido por causa de dívidas e da loucura de Marcelo. Ainda que o medo continuasse latejando dentro dela, sua determinação crescia na mesma medida. Ao sair da estrebaria, ouviu Marcelo murmurando novamente.
desta vez com a voz carregada de uma sombria certeza. Eu vou dar um jeito de vender o Baltazar em poucos dias, e nada vai me impedir. A declaração arrepiante a atingiu como uma pedra no estômago, fazendo-a tremer dos pés à cabeça. Aquilo só podia significar que o prazo para ela escapar estava se esgotando. Marília ouve a declaração sombria de Marcelo. Ele vai vender Baltazar em poucos dias, deixando-a abalada e desesperada. Marília se recolheu na estrebaria logo após ouvir a promessa de Marcelo sobre a venda de Baltazar. Sentia o coração acelerado e, ao passar as mãos na crina do cavalo, sussurrou um pedido de desculpas. Sabia que ele não compreendia as palavras, mas acreditava que Baltazar entendia sua angústia. Desculpa, eu não posso deixar isso acontecer. Sua voz embargada no silêncio quase a fez chorar. Apesar do medo, precisava agir rápido. Naquela mesma tarde, esperou o momento em que Marcelo saísse para dar uma volta pela propriedade. Talvez para se acalmar ou para procurar compradores. Então correu até o quintal de Dona Célia para tentar usar o telefone de Jonas. Encontrou o rapaz verificando uma cerca que insistia em pender na ventania. Jonas, eu preciso falar com a minha tia. Ela mora na cidade vizinha. Não tenho telefone. Não tenho nada. Ele entendeu a urgência no olhar de Marília e rapidamente estendeu o celular. Pega. Tenta ligar. Qualquer coisa. Fala baixo. Melhor o Marcelo não saber disso. Ela digitou o número com mãos trêmulas, recordando-se de quando a tia a convidara para visitá-la há muitos anos. E uma oferta que Marília nunca aceitara por medo da reação de Marcelo. Infelizmente, caiu na caixa postal. Apertou o telefone contra o ouvido, com a respiração ofegante. Tia, sou eu, Marília. Preciso de ajuda. Volta para mim quando puder, por favor. Agradeceu ao Jonas, devolvendo o aparelho, e apressou-se a voltar para casa antes que Marcelo notasse. A tensão era constante. Qualquer ruído poderia denunciar seus passos. Já dentro do terreno, ouviu chamar em seu nome. Era Dona Célia, que, do portão, avisava em voz baixa. Marília, cuidado. Ouvi dizer que o Marcelo andou se encontrando com uns homens perigosos. Ele tá devendo... A mulher hesitou em continuar, mas o rosto preocupado falou por si. Marília confirmou com a cabeça. Já sabendo da gravidade das dívidas, piorava a cada dia. Ao chegar ao alpendre, sentiu um pingo gelado na testa. Só então reparou que começava a chover. Ela entrou depressa e percebeu goteiras se espalhando pelos cantos da sala, o telhado aparentando cada vez mais desgaste. Um balde ali, uma panela aqui, tentando aparar a água que caía. Enquanto se movia para resolver aquilo, Marcelo apareceu de supetão, pegando-a de surpresa. Que telefone era aquele na mão de Jonas? Você estava falando com quem? Ele a encarou com as sobrancelhas franzidas. Marília tentou soar natural. Estava checando se ele tinha alguma informação sobre o tempo, a ventania, essas coisas. Você acha que eu sou idiota? Ele deu um passo à frente. Não gosto de ser enganado. Ela recuou um pouco, sentindo o calcanhar chocar contra um balde. Não tô enganando ninguém. Tentou manter a voz firme, mas a dor de cabeça causada pelo medo já latejava. Marcelo grunhiu algo ininteligível e saiu batendo os pés, indo para a cozinha. Desconfiado, ainda tentaria descobrir o que Marília tramava. Como prova de seu ciúme doentio, pegou o celular velho que guardava numa gaveta e começou a revirá-lo, mesmo sabendo que Marília não tinha acesso àquele aparelho havia meses. Parecia se convencer cada vez mais de que ela planejava fugir. Anoiteceu em meio à chuva e Marília tentou preparar um jantar simples, mas a tensão entre eles deixava o ambiente sufocante. Quando serviu o prato, Marcelo esbarrou de propósito no copo de água, derramando tudo sobre a mesa. Ela respirou fundo, limpou a bagunça sem dizer nada, ciente de que qualquer palavra poderia reacender a raiva dele. Depois de engolir, a comida quase sem mastigar, Marília saiu para ver como Baltazar estava. Encontrou Jonas do lado de fora, carregando algumas ripas de madeira e uma telha velha.
Vou ver se consigo dar um jeito rápido nesse telhado da estrebaria. Antes. Que fique pior, explicou, ajeitando o material aos pés de uma escada bamba. Marília assentiu, agradecida. Jonas subiu com cuidado, começando a reparar as fendas. Enquanto isso, ela ficou abaixo, segurando a escada e lançando olhares preocupados para a casa, temendo que Marcelo surgisse e arranjasse confusão. Baltazar relinchava de forma diferente. Uma mistura de inquietação e alívio por ter alguém por perto que não representava ameaça. Marília aproveitou o momento para passar a mão pela lateral do próprio braço e sentiu a dor. Ao erguer a manga, notou manchas arroxeadas formadas nos últimos dias, resultado de apertões e empurrões que Marcelo lhe dera. Apertou os lábios, desgostosa, mas consciente de que não podia deixar aquilo continuar. Jonas, lá em cima, bateu levemente na telha para acomodá-la e, ainda que estivesse concentrado, ele percebeu o rosto entristecido de Marília. Não perguntou nada, mas o olhar cúmplice dizia que ela não estava sozinha. Quando terminou, desceu e colocou a mão de leve no ombro dela, sem falar. Foi embora logo em seguida, talvez temendo encontrar Marcelo de mau humor. Mais tarde, Marília voltou ao quarto e esperou que Marcelo fosse dormir. Precisava ouvir, de alguma forma, a resposta de sua tia, caso ela ligasse para o celular. De Jonas. Não quis arriscar ir até a casa do rapaz de novo naquela noite, por conta da chuva e do perigo de ser seguida. Seu plano era falar com ele bem cedo, no dia seguinte. As horas se arrastaram. Quando finalmente conseguiu cochilar, teve um sonho perturbador em que Marcelo vendia Baltazar a um forasteiro de chapéu escuro. Acordou ofegante, o travesseiro, úmido de suor. O galo cantou anunciando a manhã, e ela, sem pensar duas vezes, arrumou-se para checar o telefone de Jonas. Porém, antes que pudesse sair, ouviu barulho de motor. Ao espiar pela janela, notou um carro diferente estacionando perto do curral. Um homem alto desceu do veículo, conversando com Marcelo, e em seguida apontou para Baltazar. O coração de Marília disparou. Correu até a parte lateral da casa, tentando entender o que diziam, mas só captou trechos como bom exemplar, precisa de dinheiro e troca rápida. Engoliu em seco. Era provável que fosse mais um interessado em comprar Baltazar. Ou, no mínimo, um comparsa de Marcelo para resolver as dívidas. Com cuidado, aproximou-se do estábulo, onde o homem parecia avaliar o cavalo. Quando o desconhecido passou a mão nas costas de Baltazar, o animal se agitou, dando coices. No chão, o estranho deu um passo atrás, fazendo uma careta. Ele não parece muito dócil, comentou o sujeito, secando a mão no paletó. Ele é tranquilo com a pessoa certa, rebateu Marcelo, olhando de esguelha para Marília, que se encolheu no canto. Mas se vier com medo, não espere que o bicho seja gentil. Durante a conversa, Marília notou como o homem manteve os olhos fixos nas crinas bem cuidadas de Baltazar, avaliando cada detalhe como se estivesse diante de uma mercadoria valiosa. Em dado momento, ele mencionou um valor, mas Marcelo balançou a cabeça, dizendo que precisava de mais. Ficaram de entrar em contato, e o homem foi embora. "O que você está fazendo aí parada, Marília?" Marcelo a encarou, fechando a cara logo em seguida. "Vê se não se mete onde não é chamada." Ela não respondeu. Aproximou-se de Baltazar para acalmá-lo, percebendo o cavalo ainda irritado com a abordagem do estranho. Passou a mão pelo pescoço dele, sentindo os músculos tensos se relaxarem lentamente. Por dentro, o medo a corroía. A negociação poderia estar próxima de se concretizar. Já no fim do dia, retornou rapidamente à casa de Jonas para verificar o telefone. Ele tinha um recado. "Sua tia ligou. Pediu para você ligar de volta assim que puder. Parece preocupada." "Obrigada, Jonas." Ela sentiu um alívio momentâneo. "Conseguiu falar com ela pessoalmente?" "Não muito. Só atendi rapidinho. Ela disse para você não hesitar em procurá-la, que talvez possa te buscar de carro." Uma esperança brotou no peito de Marília, mas logo se lembrou das ameaças crescentes de Marcelo.
Precisava ter todo cuidado. Ao retornar, viu Marcelo, atirando alguma coisa no chão, com um palavrão na ponta da língua. Ele estava cada vez mais agitado. Antes mesmo de Marília entrar em casa, ele avançou. Falar com a vizinhança de novo, né? Aposto que anda contando tudo por aí. Ela deu um passo para trás. Eu só fui buscar uns ovos, nada demais. Ele bufou, descrente. Se descobrir que tá me passando a perna, vai se arrepender. Ao se afastar, largou uma caixa, que se espatifou no chão, espalhando pedaços de vidro. Marília, assustada, sentiu a garganta apertar. Precisava sair o quanto antes dali. Com mãos trêmulas, recolheu os estilhaços, sentindo a determinação crescendo dentro dela. Marcelo não recuaria, e ela não podia mais se submeter àquela vida. Depois de limpar a bagunça, foi encontrar Baltazar na estrebaria. Chegando lá, notou que ele estava menos agitado, mas ainda atento, como se pressentisse cada sinal de perigo. Marília deslizou a mão por seu focinho, sentindo a respiração morna do animal. Decidiu que, ao anoitecer, recolheria o que fosse importante e tentaria partir na calada da madrugada, seguindo o mapa de Jonas. Enquanto a luz do entardecer pintava o céu de laranja, Marília olhou para a trilha enlameada que saía da fazenda. Piscou algumas vezes, tentando conter as lágrimas, mas cheia de determinação ao recordar as palavras da tia e de Jonas. Sentia que, se não agisse depressa, Baltazar seria arrancado dela a qualquer instante. E nesse momento, tudo que Marília mais desejava era proteger aquele cavalo, e a si mesma, de um destino cruel. Assim que uma rajada de vento soprou, ela apertou a mão em volta da cerca, respirando fundo e olhando para a estrada que desaparecia atrás das árvores. A chuva fina começava a cair de novo, mas não apagava o fogo de urgência que agora ardia no peito dela. Mesmo com a lama tornando o caminho ainda mais traiçoeiro, sua decisão estava tomada. Olhou para Baltazar e, em voz quase inaudível, e como se fosse um juramento, murmurou: "Amanhã eu tenho que tentar." Marília passou a noite em claro, planejando nos mínimos detalhes a fuga que tanto temia quanto desejava. Havia organizado uma pequena mochila com algumas roupas, documentos, um pouco de comida embrulhada e, principalmente, os papéis que confirmavam as dívidas de Marcelo. Se tudo desse certo, ela conseguiria se afastar o bastante antes que ele notasse. Já tinha até decorado o mapa desenhado por Jonas, indicando um caminho discreto pelos campos até a estrada principal. Quando o primeiro raio de luz surgiu no horizonte, ela se levantou devagar da cama, tomando o cuidado de não fazer barulho. Sentia o estômago revirado, mas um sopro de determinação a empurrava para a frente. Olhou para o lado. O colchão onde Marcelo costumava dormir estava vazio, como de costume nas últimas semanas, pois ele raramente voltava ao quarto. Sentiu uma pontada de medo, porém manteve a calma. Precisava sair naquela hora, enquanto ele ainda estivesse dormindo em algum canto da casa ou perambulando pela propriedade. Com a mochila nas costas, Marília foi até a estrebaria. O cheiro característico de feno e o aroma amadeirado sempre trouxeram lembranças boas. Mas, naquela manhã, tudo parecia envolto em tensão. Baltazar balançou a cabeça ao vê-la chegar, esboçando um relincho suave, quase um sussurro cúmplice. Marília passou a mão sobre o focinho do cavalo e notou como ele estava inquieto, pisando no chão com força. "Calma, meu amigo. Vamos sair daqui, tá?" sussurrou ela, tentando transmitir segurança. Retirou a corda que prendia Baltazar, colocou a manta e a sela com o máximo de cuidado. Em sua mente, imaginava Marcelo aparecendo a qualquer momento, gritando e a impedindo de montar. Porém, o pátio seguia em silêncio, apenas o vento balançava as árvores no quintal. O coração dela batia acelerado. Precisava seguir. Conduziu Baltazar até o pequeno portão lateral que dava para um campo aberto, de onde pretendia alcançar o tal atalho. A cada passo, olhava por cima do ombro, certa de que veria o vulto de Marcelo emergir das sombras com um grito de ódio. Só que tudo continuava calmo demais.
A sensação de que algo estava prestes a explodir piorava, como se o ar estivesse carregado de estática. Ao passar pela cerca, ela montou no cavalo, sentiu a adrenalina pulsar nas têmporas e, sem hesitar, incitou Baltazar a seguir em frente. O animal arrancou, trotando firme, depois acelerou até um galope cheio de energia que levantava pequenas nuvens de poeira pelo caminho. O sol nascia forte, colorindo o céu de tons alaranjados. E por um instante, Marília se deixou levar pela esperança. Podia dar certo. Lá na frente, as colinas se estendiam, e um fiapo de neblina pairava sobre o pasto, conferindo ao lugar um ar quase mágico. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu um sopro de liberdade real, um alívio que corria ao longo do corpo. Vinha-lhe à cabeça a imagem de sua tia, a possível recepção na cidade vizinha, o olhar de Jonas, desejando boa sorte. Foi então que ouviu o que tanto temia. Um grito estridente irrompeu na calmaria. Olhando para trás, avistou Marcelo, que emergia apressado de trás de um barranco, gesticulando com fúria. Ele segurava um pedaço de pau, talvez uma vara, e berrava algo que ela não compreendia. A distância era grande, mas o timbre da voz dele parecia ferir seus ouvidos como um trovão. "Volta aqui, desgraçada!" gritou Marcelo, a raiva ecoando pelo campo. Marília não perdeu tempo. Inclinou o corpo sobre Baltazar, impulsionando o cavalo a correr mais rápido. A respiração dela estava em chamas, o medo queimando por dentro, mas a determinação seguia firme. Não permitiria que ele a detivesse. Enquanto isso, Marcelo passava por dentro de um atalho, tentando interceptar seu trajeto. Talvez ele conhecesse melhor a topografia local, o que tornava tudo ainda mais perigoso. O coração de Marília ameaçava saltar pela garganta, pois, ao contornar uma curva, percebeu que Marcelo havia surgido mais adiante, bloqueando o caminho. Ele esticou os braços, como se pudesse agarrar Baltazar pela crina, e forçou um semblante de terror. O cavalo estancou no último segundo, empinando as patas dianteiras e soltando um relincho enérgico. Marília sentiu o corpo ser lançado para trás, mas conseguiu manter o equilíbrio. "Me deixa ir embora, Marcelo. Por favor", suplicou ela, com a voz embargada de lágrimas. "Não tem mais jeito." Ele avançou, segurando a rédea, fazendo Baltazar se debater. "Você vai voltar comigo, sim. Você não vai me largar nessa miséria." Marília resistiu, puxando a rédea de volta, mas ele a segurava com força brutal. Tentou empurrá-lo, a visão turva de medo. O cavalo, sentindo-se ameaçado, deu outro coice no ar, quase acertando Marcelo, que largou a correia para não ser atingido. Mesmo assim, ele continuou berrando palavrões, rangendo os dentes. Sem saber de onde surgira, Jonas apareceu ofegante, correndo pelo mato. Devia ter percebido a movimentação e seguido atrás. "Larga ela, Marcelo!" gritou o rapaz. "Deixa a Marília em paz! Não se mete, moleque!" Marcelo virou-se com a voz saturada de ódio. Jonas chegou perto, mas não quis enfrentar Marcelo diretamente. Parecia saber que, se o provocasse, a briga ficaria ainda mais perigosa. Queria apenas dar tempo para Marília e Baltazar escaparem.